Vamos mergulhar hoje na lição 18. E olha, a gente vai falar sobre algo que mexe com a nossa percepção, uma ideia bem fascinante sobre os efeitos do que a gente vê. É uma lição que, sério, propõe uma mudança radical na forma como a gente entende o simples ato de ver. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Será que o que a gente vê, e mais, o que a gente sente sobre o que vê, é uma coisa só nossa? Uma experiência solitária? Pois é, a lição de hoje diz que não. Um sonoro não. E as implicações disso? Nossa, são gigantescas. Então vamos direto ao ponto, né? Qual é a ideia central dessa lição? Aquela frase que chega e vira tudo que a gente pensava sobre percepção de cabeça para baixo? Essa aqui, olha só. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Parece simples, né? Mas pensa bem. A proposta aqui é muito profunda. Significa que os efeitos da nossa visão, sabe, as emoções, os julgamentos, as reações que a gente tem, não são só nossos. De alguma forma, eles são compartilhados. Ok, mas para essa ideia fazer sentido, ela precisa de uma base, certo? Ela se apoia em dois princípios fundamentais. E é bem interessante ver como um leva ao outro. O primeiro pilar é o seguinte: os pensamentos por trás da nossa percepção nunca são neutros. Nunca. Eles sempre têm um peso, uma consequência. Não existe isso de pensamento vazio. Cada um deles está lá moldando a experiência, não só do que a gente vê, mas principalmente de como a gente vê. É a nossa interpretação que carrega toda a energia da coisa. E aí a gente chega no segundo princípio, que é, nossa, ainda mais profundo. E, para ser sincero, é incrível. A lição diz que as mentes estão interligadas. É isso mesmo. Esse é o conceito que permite que essa energia dos nossos pensamentos vá além da gente. É tipo a ponte que conecta a percepção de uma pessoa com a de todo mundo. Beleza, a teoria fascinante a gente entendeu. Mas e na prática? Como é que a gente sente isso no dia a dia? Bom, a lição traz um exercício bem específico para a gente começar a internalizar essa ideia de visão compartilhada. A estrutura é super direta, sem complicação. A ideia é fazer uns períodos de prática bem curtinhos durante o dia, coisa de 1 minuto. E em cada um deles, o exercício é simples. A gente olha em volta, escolhe umas coisas ou pessoas aleatoriamente, aplica uma frase específica para cada uma e, no final, fecha com uma frase mais geral. Essa aqui é a primeira frase, a específica. Por exemplo, a gente olha para uma mesa e pensa: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo esta mesa. O pulo do gato aqui, e isso é super importante, está no como a gente vê. Não é só o que a gente vê, é o sentimento, o julgamento, a história que a gente projeta naquela mesa. E aí, para fechar cada prática, a gente volta para a ideia principal na sua forma geral. Isso ajuda a martelar o conceito principal na cabeça, sabe? A experiência de ver é compartilhada, ela reverbera. E aqui está o ponto central de tudo. O exercício treina a nossa mente para sacar que essa camada do como, a nossa interpretação, é que gera os efeitos que são compartilhados. E por que isso importa, afinal? Bom, porque quando a gente percebe isso, fica mais fácil desenvolver empatia, se sentir menos sozinho e entender o peso da nossa própria perspectiva no mundo. Então, o que acontece quando a gente começa a internalizar essa prática? Basicamente, a gente abre uma porta para um jeito novo de ver o mundo, um jeito com implicações muito maiores, muito mais conectadas. E a gente termina com essa reflexão para levar para o dia. Se os efeitos do que a gente vê não são uma experiência solitária, isso significa que o jeito como cada um de nós escolhe ver as coisas está contribuindo ativamente para a experiência de todo mundo. A nossa visão pessoal tem um impacto que vai muito, mas muito além do que a gente imagina. É uma ideia que convida a gente a ver não só com os olhos, né, mas com um senso de responsabilidade e de conexão com tudo.